Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um devocional diário e nós estamos na série Desafios Traz Crescimento. Desafios, exatamente, traz crescimento para a nossa vida. O tema de hoje é o seguinte: isso te faz crescer em Deus. Isso te faz crescer em Deus. Gente, se tem uma coisa que todo mundo quer realmente é crescer em Deus. Eu quero ler hoje a palavra do Senhor que está no livro de Salmos. Salmo 71, versículo 9 diz assim: Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Que palavra poderosa, né? Que a gente possa realmente a cada dia crescer em Deus. Cada dia se torna mais forte no Senhor, nosso Deus. Eu tenho 4 chaves hoje de sabedoria de Deus. Como é que você pode, crescer em Deus nessa jornada da fé? É hora da gente parar de desculpa, porque às vezes a gente coloca muita desculpa, na verdade, e realmente crescer em Deus. Eu tenho essas 4 chaves, esses 4 passos que eu considero de extrema importância para esse crescimento espiritual. Eu já quero começar dizendo aqui qual é a primeira chave. A primeira chave de hoje é o seguinte, gente, isso aqui é muito importante. Renunciar. Renunciar. O que isso significa? Significa abrir mão de tudo que te afasta de Deus, seja o pecado, seja hábitos prejudiciais, ou até mesmo as coisas, que realmente ocupam o lugar de Deus na sua vida. Jesus deixou isso muito claro lá no livro de Lucas, capítulo 9, e o versículo 23, quando Jesus disse assim: Se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente, todos os dias, e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja que a renúncia é um ato de submissão à vontade de Deus. Essa submissão que realmente vai nos fortalecer na nossa fé e nos moldar para sermos mais parecido com Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente vê isso na vida de Ruth, Ruth, a Moabita, certo? Ela é um exemplo claro, certo, de renúncia. Quando a sua sogra Noemi decidiu voltar para Israel, o que a Bíblia diz? Certo? Que após a morte dos seus 2 maridos, no caso, Ruth fez uma escolha radical. Ela renunciou à sua terra, gente. Olha só, gente. Ela renunciou à sua terra, certo? Então veja aqui uma coisa muito interessante. E ela renunciou por quê? Para acompanhar, certo? Acompanhar a Noemi, certo? E a Bíblia nos diz que ela se converte ao Deus de Israel. Você vai ver isso lá em Ruth, capítulo 1, do versículo 16 ao 17, certo? Então veja, estava ali Noemi sozinha, porque os filhos haviam morrido, certo? Uma das noras foi embora, não quis acompanhar Noemi, mas Ruth quis acompanhar Noemi, certo? E o que aconteceu? O que aconteceu é que pela essa demonstração, certo? Essa renúncia, não apenas, certo, de amor, mas também de lealdade, certo, da parte de Ruth, a Bíblia nos mostra que ela teve essa disposição para sair dessa zona de conforto, de acomodação, certo? E ela teve um futuro brilhante, A Bíblia nos mostra isso, que o futuro dela mudou completamente. O que a história de Ruth nos ensina? Que ao renunciar ao que conhecemos e muitas vezes até amamos, nós podemos encontrar novas bênçãos e propósitos de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos apegados com coisas que na realidade
está nos tornando mais escravos do que libertos. Exatamente. Por isso que a Bíblia nos fala, sabe? Jesus está ensinando. Se você realmente quer seguir após mim, então tome a sua cruz e siga-me diariamente. E muitas coisas a gente não quer deixar, mas é preciso renunciar. Muitas coisas que nós até amamos, né? A gente ama, a gente quer fazer, mas não é da vontade de Deus. E isso impede o crescimento espiritual de Deus na sua vida. A vida de Ruth, gente, ela foi transformada, certo? Por quê? Porque ela renunciou a sua família, o seu lar e tantas coisas, certo? Que lhe prendia numa terra que estava debaixo de opressão, numa terra onde a manifestação e o poder de Deus não ia se manifestar. E ela fez isso, porque ela fez isso, o seu destino mudou completamente. Olha que chave poderosa. A segunda chave que eu quero deixar, pastor, como é que eu posso crescer na fé, crescer espiritualmente em Deus? Gente, isso aqui é muito importante. Busque ter uma mente, isso aqui é importantíssimo, uma mente blindada em Deus. Ter uma mente blindada significa o quê? Proteger os pensamentos contra as influências negativas e as tentativas de distorção da verdade de Deus. E a Bíblia nos instrui a isso. A palavra do Senhor nos mostra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma virtude ou algum louvor, nisso pensai. Olha só, gente, blindar a mente requer vigilância constante sobre o que nós estamos consumindo. Exatamente, o que nós estamos consumindo? O que a gente está vendo, né? A mídia, né? As nossas conversas, os nossos relacionamentos, gente, é uma disciplina espiritual constante para manter o foco em Deus. Então, é necessário, sabe, a gente encher a nossa mente com a palavra de Deus, orar continuamente, certo? Essas são algumas maneiras, certo, de a gente realmente criar uma barreira protetora contra os pensamentos negativos. A Bíblia nos mostra Josué, né, um exemplo de alguém que manteve uma mente blindada. As dúvidas e os medos chegaram após a morte de Moisés, né? Ele estava ali encarregado de liderar, certo, os israelitas na conquista da terra prometida, e apesar das dificuldades, Josué lembrou-se das promessas de Deus, né? E essas promessas o encorajou, certo, de forma constante. E o povo de Deus, certo, debaixo da liderança de Josué, conquistar a terra, sabe? A gente precisa entender que tem muitas coisas que vai acontecer na nossa vida, mas muitas coisas dessas que vão acontecer, vai acontecer porque você tem uma mente firmada em Deus, uma mente blindada. E por que você tem essa mente blindada? Porque você realmente está crescendo em Deus a cada dia, através dessa mente protegida, dessa mente alimentada. Muitas pessoas vão ser alcançadas e vão conquistar também, porque você está com uma mente firme no Senhor. Exatamente, né? Exatamente. Como é importante você manter essa mente protegida, focada em Deus. Isso te leva ao crescimento espiritual, não só o seu crescimento, mas com certeza você vai trazer muita gente com você. Por isso eu não sei o que está acontecendo com você, não sei como é que estão os teus pensamentos, mas hoje o Senhor está dizendo, é hora de ter mente blindada, é hora de se fortalecer em Deus. A terceira chave que é muito importante, gente, é preciso, se você realmente quer crescer, você precisa romper com os ressentimentos. Exatamente, gente, isso aqui é um problema sério. O ressentimento é um peso, é um
peso que impede o crescimento espiritual, sabe? Manter mágoas, rancores, certo? Isso nos prende ao passado e nos distancia do amor verdadeiro e do perdão de Deus na nossa vida. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 31 ao 32, nos diz assim, para a gente se livrar de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade, né? E a Bíblia nos orienta o quê? A ser bondoso, compassivo uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, a gente precisa fazer isso também. Então, romper com o ressentimento é um processo, sabe? Que exige humildade e a decisão realmente de perdoar, mesmo quando não sentimos vontade, sabe? Isso é muito importante, certo? A gente realmente precisa entregar as feridas a Deus, porque Ele cura o nosso coração. Ele nos liberta, gente, para a gente realmente viver uma vida plena em Deus. É preciso romper com os ressentimentos. Zaqueu, o cobrador de imposto, é um exemplo notável de como romper com os ressentimentos, certo? E isso pode realmente nos levar a uma transformação profunda em Deus. A Bíblia é muito clara, né? Após o seu encontro que ele teve com Jesus, Zaqueu se arrependeu das suas ações e decidiu, gente, devolver 4 vezes mais a quem ele havia roubado. Você vai ver isso lá em Lucas capítulo 19 e o versículo 8. Ele não apenas se comprometeu a se corrigir das suas injustiças, mas também se dispôs a se reconciliar com aqueles que ele feriu, sabe? Zaqueu nos ensina que um verdadeiro encontro com Cristo nos leva a, de fato, a uma liberdade de ressentimentos, certo? E viver de forma íntegra e de forma generosa, certo? A sua mudança de coração exemplifica como a graça de Deus, gente, pode nos alcançar e a gente realmente pode deixar o passado para trás e seguir em frente, porque é isso que nós precisamos, né? É seguir em frente, nada de ressentimento, nada de raiz de amargura, certo? Nós precisamos romper com o passado negativo, romper com as mágoas, romper com os rancores, com as palavras que muitas vezes foram lançadas no solo da nossa vida. A gente precisa ser mais forte em Deus. Eu tenho mais uma chave aqui para você. A última chave é o seguinte: antes da gente fazer a última chave, deixa eu falar para você uma coisa. Olha, deixa o seu like, aperta o like aí agora. Tem muita gente precisando receber essa palavra. Deixa o seu like para que outras pessoas possam receber essa palavra. Aperta esse dedinho agora. Mas uma coisa que é muito importante, gente, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, gente. Tem muita gente que chega aqui, às vezes assiste, mas ainda não é inscrito. Se inscreva no nosso canal. Faz como mais de 6.500 pessoas já fizeram. Eles clicaram aqui, ó, nesse botão, no inscreva-se. Na sequência, eles clicaram na palavra todas, apareceu um sininho, né? E a palavra todas. Foi assim que foi feita a inscrição. Faça você também. Aperte no botão que está escrito inscreva-se. Vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas. Faça esse processo. São apenas 3 cliques e você vai estar inscrito aqui no nosso canal. Vai receber a palavra de Deus e as orações todos os dias. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? A última chave, pastor, qual é? É preciso lutar com propósito, gente. É preciso lutar com propósito. A vida cristã é uma jornada de lutas e desafios, mas lutar com propósito significa o quê, pastor? Ter a certeza, gente. A certeza de que as nossas batalhas têm um significado maior. A carta 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 ao 27 diz assim: por isso não corro
como quem corre sem alvo, olha só, e não luto como que se esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, sabe? Então, veja, gente, é preciso lutar com propósito. E isso envolve o quê? Entender que cada desafio pode levar você para mais perto de Deus. Que cada desafio te fortalece mais na fé. Isso significa o quê? Buscar a vontade de Deus em cada situação. Não é em algumas situações, é em cada situação que você estiver enfrentando. E permanecer firmes na fé, sabendo que Ele está no controle, gente, e que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Eu quero finalizar mostrando aqui o caso de Esté. Esté é um modelo inspirador, né? De alguém que lutou com propósito, sabe? Quando a vida do seu povo estava em risco devido a um decreto do rei, o que ela fez? Ela teve coragem de interceder por eles, mesmo sabendo que isso poderia custar sua própria vida. Você vai ver isso lá em Esther, capítulo 4, versículo 16, quando ela diz assim: eu vou me apresentar ao rei, ainda que isso não seja permitido. Se eu perecer, eu pereci. Sabe o que Esther nos ensina? Que é preciso lutar com propósito. Sabe? Isso significa estar disposto a fazer sacrifícios pessoais por um bem maior. Ela confiou que Deus estava no controle e que as suas ações poderiam ter um impacto significativo na vida de outras pessoas. A sua coragem, a sua determinação, não apenas salvaram o seu povo, mas também a posicionaram como uma figura central, gente, na história de Israel. É isso que você precisa entender. Eu preciso lutar, mas não adianta eu lutar por lutar. É como o apóstolo Paulo está dizendo, não adianta eu esmurrar como se estivesse esmurrando no ar, lutando como se estivesse lutando quem está esmurrando apenas no ar. Eu preciso lutar, mas eu preciso lutar com propósito, certo? Qual é o teu propósito? Lute por ele. Persiga, persista o teu propósito. Não abra mão daquilo que Deus te prometeu, daquilo que Deus tem para você, tá bom? Essa é a palavra do Senhor, não se esqueça. Essas são as chaves para você realmente crescer em Deus. É preciso renunciar, é preciso manter uma mente blindada pelo Senhor, é preciso romper com os ressentimentos. E não se esqueça, lute, mas lute com propósito na sua vida. Ore agora com o pastor. Ore assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Esta é a palavra de Deus hoje para a sua vida. Receba e toma posse em nome do Senhor Jesus. Logo mais, nós estamos de volta aqui no nosso canal para mais um devocional diário ou mais uma oração em seu favor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.